Nós vamos hoje tratar sobre Gênesis. Essa aqui é a introdução, né? Gênesis. Eu quero que você abra lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver do verso 1 até o verso 30. Vou fazer a leitura no total e depois a gente vai dividindo aqui segundo aquilo que a gente vai estar tratando, tá bom? Vamos lá, a leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e besta-feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie,
e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 7. Acho que esse texto aqui é mais que conhecido, né? Ensinado, como diz o Bruno, escola dominical e escolinha das crianças, né? Todo mundo conhece. Mas eu gostaria hoje de atentarmos para a forma de Deus agir aqui na sua criação, né? Eu coloquei aqui uma introdução, vamos ver aqui, está aí? Nós estamos vivendo um período na história dos muitos ismos, né? Infelizmente. O imediatismo, materialismo, capitalismo, né? E neste afã do homem, né? De conquistar os bens dessa terra, o homem passou a priorizar, né? A valorizar mais o ter, né? O ter do que, eu coloquei aí, dinheiro, reconhecimento e validação. É o que o homem busca hoje. Não é verdade? O homem vive para isso, para angariar, para ter, né? Dinheiro, principalmente validação. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Tudo que acontece posta lá. Por que coloca a vida explícita nas redes sociais? Porque quer ser validado, não é verdade? Quer o reconhecimento do outro ali. E às vezes quando tem um comentáriozinho assim meio que a gente, né, chato, ou que não vai de encontro com aquilo que a gente espera, aí a gente fica ofendido, a gente se magoa por alguém que a gente nem conhece, e nem conhece a pessoa nem me conhece, não conhece minha vida, né? Deixa lá o comentário, e isso afeta hoje em dia, principalmente os jovens, né? Mas adulto também, afeta profundamente. Por quê? Porque o homem hoje vive na busca da validação, né? Ele quer ser validado nas coisas que ele faz. Ele quer ser reconhecido. Então a gente, com a era, né, que nós vivemos das redes, né? A gente posta tudo. A vida hoje em dia é um livro aberto nas redes sociais. Tudo que acontece, se vai, e não é tudo, né? Porque coloca só as coisas boas. Não é verdade? Que as coisas ruins da casa, nas brigas ninguém coloca, nas discussões não. Mas coloca ali, né? Passeando, rindo, curtindo, os love, né? Aqueles amores das redes sociais, e que na maioria das vezes, né? Na verdade, não é nem isso daí. É somente para ser reconhecido e validado. Não é? Então o homem hoje vive nessa busca do ter, né? Deixando de lado o que realmente tem importância, que é o quê? O ser. E ser o quê? Ser humano. Aliás, Deus nos criou seres humanos. E nós deixamos, né, de lado essa busca de nós, da realização do nosso eu mesmo, do nosso eu verdadeiro, que é o nosso ser humano. Ter uma vida pautada em princípios, valores e virtudes.
O ser, ela está, o nosso ser, ele está fundamentado, né? Em princípios, valores e virtudes. A Bíblia mesmo fala, né, que o homem ele não é reconhecido por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Não é verdade? Valorizado, eu não lembro a palavra aí. Fala aí, mestre. Brincadeirinha. O homem vale aquilo que ele tem no bolso, não é isso? Frase antiga, né? É mais ou menos isso daí. Vale o quanto você tem no bolso. Ninguém me pergunte hoje. Ixi. Abafa o caso, né, Antônio? Nós não nascemos do nada. Amém? Ninguém aqui nasceu do nada. Ninguém nasce do acaso. Eu falo muito isso aqui. O acaso não existe. Amém? Não existe acaso. Eu encontrei com fulano por acaso. Aconteceu esse negócio por acaso. Não. Se aconteceu, se você encontrou, porque tinha um propósito de ser. Amém? Porque não existe o acaso. Se existisse o acaso, não existiria a soberania de Deus. Amém? Porque o que é o acaso? Né? É as pontas soltas. Imagina algo com ponta solta. Bate uma ponta na outra, pá, aconteceu algo. Né? E onde fica a soberania de Deus? A palavra de Deus fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não tenha o conhecimento disso. Amém? Deus conhece, conta, sabe a quantidade de fio de cabelo que há na tua, na minha e de toda a humanidade. Você imagina assim o poder de Deus, não é verdade? Então não existe essa coisa do acaso. Nós não nascemos do nada, do acaso, mas nós somos projetados e criados por Deus. Amém? Quem te criou? Quem projetou? Antes de Deus criar o homem, Deus já tinha projetado o homem. Amém? Nós já éramos um projeto de Deus antes dele criar a terra e a nossa morada aqui. Por isso o nosso maior referencial de vida e para a vida é aquele que nos criou. Amém? O seu referencial não pode ser aquele fulano, né, que tem lá não sei quantos milhões de seguidores na rede social. O nosso referencial é Deus. Por isso que nós aprendemos com Ele, né? Mas também, né, aqui, não somente que nos criou, não somente a nós, mas também todas as coisas que existem. Então, observando a Deus e seu modus operandi, devemos não somente observar, mas também imitar o seu modo de agir, operar e executar uma atividade, seguindo os seus procedimentos. Amém? E eu faço um convite para você. Nossa, eu estou derretendo aqui, Bruno. Faz favor de ligar aquele ventilador, vocês vão ver só o caldinho escorrendo aqui. Aqui em cima está quente. Ó. Obrigado, meu irmão. Então, eu gostaria de fazer esse convite para você, para hoje nós podermos sentar onde vocês estão aí e a gente assumir uma posição de observador. Eu praticamente, né, isso é uma prática na minha vida, eu sou muito observadora. E eu acho que na nossa vida a gente tem que parar, né, às vezes até nós mesmos temos que dar um passo atrás para a gente analisar a nós mesmos, né, ver como que está a nossa vida, a nossa forma de ser, nosso procedimento. E se a gente não parar e dar uns passos para trás e observar, a gente não consegue nos ver. Amém? Então eu convido nessa tarde, né? Final de tarde, para a gente hoje podermos ser um observador de Deus. Para ver como que Deus, imagina a cena. Você está sentado aí, faz como que você está no cinema. Você está no cinema e quem que já foi? Acho que todo mundo aqui já foi no cinema, né? Isso não está ainda ultrapassado não, né, meu irmão? Eu já faz um bocado de tempo que eu não vou, né? Mas você está sentado aí, imagina a tela do cinema, grandona, tudo escuro. Deus nos deu a imaginação para a gente usar, né? Usa a sua imaginação aí agora.
Você está ali, você está vendo, você é um observador, você está sentado e você vê aquela tela assim, toda escura. É o quadro em que Deus estava aqui nesse momento. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia o que no abismo? Trevas, escuridão, certo? Quando a gente fala trevas, é até um sentido meio... a gente já liga com coisas ruins, né? Trevas já liga com capeta, com inferno, né? Mas trevas é a escuridão, é a ausência da luz, né? E esse é o quadro que nós vemos aqui, imaginando aqui, você vê Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Porque quando a gente imagina, a gente vê aquele senhorzinho, né? Barbudinho ali na beirada do abismo e fazendo um monte de coisa, né? Aquelas pirotecnias, né, Zé Antônio? Não, era a presença de Deus, o Espírito de Deus. O Espírito não tem forma, era a presença de Deus que estava ali, né? Naquele ambiente, ali naquele lugar, que a palavra de Deus chama de a face do abismo. E o nosso planetinha estava lá inserido, aonde? No abismo, não é verdade? Na escuridão das trevas, estava lá. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Primeira coisa que Deus fez? Haja luz. Primeira coisa que Deus fez. Está trevas, não se vê nada. É a face do abismo. Eu costumava pensar, no começo de convertida, quando eu li isso aqui, geralmente a gente entende, né? Não sei se é só eu que era meio assim. Que ali foi quando Deus criou a terra e o universo. Né? Não é, tá? Aqui está falando do nosso sistema, certo? O universo já existia, né? E existia no universo um espaço, né, onde havia total, densa escuridão, trevas. E Deus tinha colocado no seu coração a criação do homem. Nós já trouxemos estudos aqui, né, Bruno? O criar o homem. Isso é coisa para outra mensagem. Deus tinha já o seu plano, o projeto de Deus para criar o homem e colocaria no homem a sua imagem, a sua semelhança e daria autoridade a esse homem. Ele tinha as razões dele para fazer isso, tá? Porque todas as coisas que Deus faz, Ele tem um propósito de fazer. Não foi que uma manhã Deus acordou lá e estava lá passeando com os anjos lá pelo universo, de repente ele viu aquele negócio escuro, opa, esse negócio está muito feio, vamos, né, criar alguma coisa aqui? Não existe isso. Tudo tem um propósito, uma finalidade de ser. E Deus tinha um propósito de criar o homem. Então Deus, a primeira coisa que Ele faz ali, Ele diz, haja luz. E então houve luz. Quando houve a luz, o que apareceu ali dentro daquele onde estava escuro? O que surgiu ali? O que veio à tona? Aquele planetinha. Eu não sei como, isso é mistério de Deus, né? Porque era água, né, Zé? A Terra veio depois. E havia ali aquele planeta ali, totalmente sem forma, vazio, isento de vida. Não havia nenhuma vida ali. E Deus, então, Ele traz ali a luz. E eu entendo, eu aplico isso na minha vida, que a luz, ela traz a revelação daquilo que está oculto, ela nos dá discernimento daquilo que está escondido, certo?
aquele planetinha estava lá o tempo todo. O tempo inteiro estava ali. Mas quando Deus disse, haja luz, então, né? Manifestou-se, veio então a revelação, foi revelado, então foi trazido a luz. Aquele planeta que era o caos. O tema da mensagem é do caos à ordem. E aqui nós podemos ver o agir de Deus. Eu só vou estar trabalhando, você pode estar passando aí. Como que Deus, na sua criação, Ele trabalhou as etapas. Eu gostaria de falar da setorização. Quem sabe o que é setorização vai saber o que está escrito aqui. Setorização. Setorizar é dividir e organizar algo por setores, né? Ou tipo de uso. Então, imagina aí, aquele planeta ali, sem forma, totalmente vazio. Deus então trouxe a luz àquele ambiente e Deus viu que a luz era, não é que ele viu, eu já sabia, né? O texto nos fala isso. E Deus viu que a luz era boa. E Deus então fez o quê? Separou luz e escuridão, certo? E ele deu o nome dia e noite. Deus começou então a setorizar, separar as coisas. E aí, continuando, né? A primeira coisa que Deus faz. A terra era sem forma, nós já lemos, né? Ele começa a setorizar as coisas. Do versículo 3 ao versículo 5, Deus, então, ele separa a luz das trevas e dá nome para isso. Dia e noite. Diz o texto que foi o primeiro dia. Primeiro dia, certo? Aí tal, passou no segundo dia, no versículo do 6 ao 8, Deus continua trabalhando. Por enquanto ele está setorizando as coisas, separando as coisas. Segundo dia, diz a palavra, do versículo 6 ao 8, ele então separa as águas e ele cria então a extensão, né, que diz aqui que é o céu. E é o céu que você, quando você olhar, sair daqui, você olhar para cima, você vai ver. Amém? É esse céu que nós enxergamos aqui, que faz parte do nosso planeta, do nosso sistema, certo? Não é o céu, o universo, não. É este céu. Tudo que nós estamos falando aqui é da criação da Terra e do nosso sistema, certo? Tá fácil de entender ou difícil? Então Deus então criou, separou as águas da expansão e Deus deu um nome para a expansão de quê? Céus. E foi o quê? Segundo dia. No primeiro dia Deus fez uma coisa, separou tudo. No segundo dia Deus vai lá, trabalha mais um pouco, separa agora as águas da expansão, cria lá, segundo dia. Do versículo 9 ao 10, diz assim, né, que Deus então começa a separar e agora ele começa também a organizar. Diz lá o texto, né, que ele separa a terra dos mares, certo? Diz Deus, junte-se a porção seca, não é isso? Eu não vou ficar lendo tudo de novo não, porque já foi lido. Deus pega então, ele vai lá e fala, junte-se então as porções secas, né, e separa da água. E ele deu o nome também, porque tudo Deus dá o nome. Deus deu o nome. A porção seca, terra, e a porção água, mares. Que é tudo que nós já conhecemos aqui, né? E ele então começa, já setorizou as coisas, dividiu as coisas, e Deus começa então agora a pôr ordem na casa. Ele começa agora a organizar, certo? Na terra, do versículo 11 ao versículo 13, nós vamos ver o agir de Deus, o mover de Deus, colocando agora em ordem a parte seca, de que ele tinha separado. Ele deu ordem então para que a terra produzisse erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, né? Então tudo que é da questão de ervas, né? de árvores e tal, toda espécie que tem, que existe, foi criado ali. Amém?
Porque depois da criação, Deus não continuou criando outras coisas não aqui no planeta. Então tudo que existe foi criado ali por Deus. As coisas então depois elas passam a se sustentar, subsistir pela lei de Deus, pela ordem de Deus. Então nós vemos aqui Deus colocando as coisas em ordem, pegou uma parte seca que ele já tinha separado e começou a criar ali, né? As ervas, as árvores e tudo que tem lá. E foi o que? O dia 3, terceiro dia. Aí do verso 14 ao verso 19, diz o texto, né, que Deus criou então os grandes luminares. Agora ele vai trabalhar na extensão, nos céus. E ele cria então o sol, a lua e as estrelas. E coloca lá. Colocou o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Certo? E foi então o quinto dia. Trabalho dele do quinto dia. Aí do dia 4. No dia 5, Deus então, verso 20 ao 23, ele pega a parte então dos céus e das águas agora, né, que ele trabalhou na terra, agora vai trabalhar na água e nos céus. E ele dá ordem então para que as águas produzam toda espécie de répteis, de peixes, baleias, tudo que existe foi criado ali, nesse momento. E Deus então ordena que as aves que têm asas povoem os céus. Certo? Então aqui nós vemos o trabalhar de Deus, colocando em ordem a parte, né, dos oceanos, dos mares e a parte dos céus, das aves. E diz que foi o quinto dia. Estão acompanhando que Deus não faz nada de embolado? Cada dia ele realizou algo. Amém? Separou, setorizou. Uma vez separado, agora eu vou começar a trabalhar dentro dessas áreas que foram separadas, certo? Aprenda isso com Deus, porque se a gente aprender isso com Deus, a nossa vida vai facilitar bastante. É sério, eu falo isso por experiência. No verso 24 ao 31, ainda na terra, agora na terra, voltou para a terra de novo, né? Deus cria então todos os animais que existem. Gado, diz aqui, né? Deus cria todos os animais, gados, répteis, animais selvagens, e criou também o Moá. Deus criou o homem, ser humano, certo? E aí tem todo aquele negócio que ele fala, toda aquela instrução que ele dá para o ser humano, para o homem que ele criou, né? Abençoa os seus animais para que multiplique e enche a terra, né? Nós conhecemos tudo isso aqui. E diz o texto que foi o quê? O dia 6. Acho que o dia 6 deu o maior trabalhão, né? Porque ele criou todos os animais terrenos, e criou o homem. E aqui no texto diz que criou o homem e a mulher. Só que o livro de Gênesis, no início de Gênesis, ele é uma narrativa, certo? É uma narrativa. Então é alguém contando o que foi o acontecido. Tá? Então, aqui o escritor, se foi Moisés que escreveu, né? Ele colocou que no dia 6 ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Se você ler depois mais para frente, vai falar que ele criou o homem, depois ele criou a mulher, certo? Não é que há contradição, mas é por causa da narrativa, a forma de se contar a história, de se contar uma história, certo? Depois ele começa a detalhar mais. E foi então o dia 6. E no dia 7, né, já tinha criado o homem, tudo, diz a palavra do Senhor, que no 7º dia, então, Deus concretizou a sua obra e depois ele descansou. Olha, se só isso aqui a gente aplicar na nossa vida diária, já vai trazer assim um refrigério, não é verdade? Porque muitas vezes, vamos aplicar, né?
Muitas vezes a nossa vida está aqui como o início da criação. É o caos. Quem que já falou assim, nossa, minha casa está um caos. A minha vida está um caos. O meu relacionamento, o meu casamento está um caos. O que significa caos? O caos significa desarmonia, desequilíbrio, bagunça. Era assim que estava a terra, sem forma e vazia. E muitos, né? Eu já tive muito assim também. E ainda tenho o trabalhar de Deus na minha vida constante. Mas muitas vezes a gente nos encontramos dentro dessa mesma forma. A nossa família está no caos, a nossa vida está um caos. E aprendendo aqui a forma de Deus agir, nós temos que imitar. Primeira coisa que nós temos que fazer é separar as coisas. Imagine que você é uma casa. Você é uma casa. A casa, ela tem vários cômodos, não tem? Então, eu sou uma casa. Como uma casa, a minha vida ela tem vários setores. Então, tem a parte da minha vida, vamos separar por setores aqui, né? Tem a minha parte, uma parte da minha vida, que é o trabalho, a família, a igreja, Deus, porque Deus e a igreja é algo separado, não é verdade? Relacionamento com Deus é uma coisa, e estar na igreja é outra coisa. Vocês concordam comigo ou não? Então, a nossa vida com Deus, casamento, nosso casamento, né? E assim vai. Assim como na tua casa tem vários cômodos, né? E cada cômodo da tua casa, ela tem uma função, né? Acho engraçado que a gente aplica esse princípio para as coisas pequenas. Para muitas coisas na nossa vida, a gente aplica esse princípio. Não é verdade? Imagina que você vai levantar e você vai trabalhar. Pegar a Midian, porque ela senta ali no cantinho para mim não pegar ela. Ela falou, não olha para mim não, porque eu sempre pego ela para... Ela e o Bruno, para explicar as coisas aqui. Imagina lá, a Midian vai trabalhar, e ela é toda chiquetosa, né? Vai lá, trabalhar. Então ela organiza, ela separa a roupa dela, antes de trabalhar. Beleza. Quando ela vai se trocar, o que ela faz? Primeira coisa, ela foi lá e tomou banho. Ó, Midian, cuidado, vou falar umas coisinhas. Midian foi lá e tomou banho. Qual a primeira coisa que a Midian vai colocar depois do banho? Hã? Eu não estou ouvindo você falar. Primeira coisa que ela vai colocar, as partes, né? As roupas íntimas, não é verdade? Tem alguém que faça diferente aqui? Ela vai lá, coloca a calcinha, coloca o sutiã, os homens vão, coloca a cueca, né? Vai lá. Depois o que faz? Aí vem as outras peças, né? Coloca a calça, né? Coloca o homem, coloca a camisa, a blusa, o blusão, vamos supor que está frio, a Midian vai colocar lá a calça, a blusa, a jaquetinha, do jeito que eu estou falando o nome dela, do jeito que ela está aqui. Coloca lá, se for usar meia fina, né? Coloca a meia, o homem coloca a meia, coloca o sapato ou coloca o tênis. Não é assim que a gente faz no dia a dia? Com exceção do super-homem, eu acho que ninguém aqui usa a cueca para fora da calça. Alguém assim que... Tirando o super-homem, todos os homens seguem essa mesma linha. As mulheres, a mesma coisa. Já pensou você colocar os sapatos aí, depois você colocar a meia por cima? Ninguém faz isso, né? Por quê? Porque a gente segue uma ordem, não é verdade? A gente segue uma ordem. Dentro da nossa casa há uma certa ordem. Eu sei que tem muitas casas que é o caos, né? Mas separando assim, dentro de setores, né? Cada nicho da nossa casa, cada setor. Vamos lá, no quarto, o que nós temos no quarto? Quarto é lugar de descanso. O que nós temos no quarto? Cama, guarda-roupa. E mais algumas coisinhas assim, né? Tem lá os criados mudos que a gente usa lá para botar
uma luzinha, né? Uma cômoda, para guardar lá as roupinhas, beleza. O que nós temos na sala? Lugar de lazer. O que nós temos na sala? Sofá, televisão. Play 5. Hã? O que é, meu irmão? Play 5. Ah, eu também. Tudo isso fica na onde? Tá? Sala. E aí vem a cozinha, na verdade? Fogão, geladeiros, armários, panela, pia, tudo que faz parte dela. Então, na nossa vida, a gente já segue esse princípio em algumas coisas. Nas coisas que são mais gritantes, né? A gente segue esse princípio. Mas, em outras áreas da nossa vida, nós não aplicamos o princípio da ordem. Nós aplicamos o caos. Porque assim como a nossa casa tem muitos cômodos e cada cômodo tem a sua função, a sua finalidade, e os objetos que compõem ela ali é para que ela seja funcional, não é verdade? Assim a nossa vida também, mas na maioria das vezes nós não fazemos isso. Nós embolamos tudo na nossa vida. Não dividimos. E aí a gente fala do tempo, coitado do tempo, né? O tempo ele leva, coitado, chicotado o tempo todo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Não tem diferença. É 24 horas para todos. O que vai fazer a diferença é como nós nos organizamos com o tempo que nós temos. Quando nós embolamos toda a nossa vida, aquela pessoa que está na cozinha, a cozinha é lugar de quê? Trabalhar, né? A cozinha geralmente a gente faz comida, lava a louça, limpa o chão, tem não sei o quê, e nunca para, né? A cozinha é um local que parece que a louça está sempre brotando, ela tem vida própria. Não é verdade? Ela está sempre brotando, né? Você acabou de lavar a louça, você vira as costas, na hora que você volta, tá, louça suja de novo na pia, ainda mais quando tem mais pessoas na casa, né? É um terror isso daí. E tem pessoas que a vida dela é cozinha, porque ela só se dedica em trabalhar. Ela trabalha, a vida dela é trabalhar. Por quê? Por causa dos ismos da vida, né? O ter. Então, como ela trabalha demais, porque sempre alguém vai ficar defasado aí. Alguma área, quando você se dedica muito para uma coisa só, a outra ou outras áreas da sua vida vai ficar defasada. Então a pessoa trabalha, e a família? A família fica escanteada na vida. Não existe relacionamento do pai com o filho. Bruno falou ontem de sentar à mesa, de comer junto. Não existe. Tem muitas famílias que isso é história. Acho até legal ouvir falar isso, né? Acho até bacana, mas na vida dela não aplica. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E quando a gente se dedica demais para uma coisa, as outras vão ficar em desvantagem. Uma coisa que eu aprendi é que para cada não que eu falo, muitos sims vão acompanhar esse não. E para cada sim que eu falo, muitos nãos vão fazer parte também disso daqui. Não é verdade? Vamos pegar o emagrecer, que isso daqui todo mundo fala, né? A pessoa quer emagrecer, ela falou sim, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer, sim, vai emagrecer. Você vai ter que falar não para o refrigerante, falar não para o doce, falar não para o macarrão, falar não para um monte de coisa. Não é verdade? Então, para cada não que você fala um monte de sim. Para cada sim que você fala, você vai ter que falar um monte de não. E quando nós não sabemos gerenciar aqui, como Deus, gerenciar a nossa vida se torna o planetinha lá no meio das trevas. Sem forma, bagunça, desequilíbrio. O caos instaurado
na casa e na família. Tudo isso pela falta de organização. Então, o que nós aprendemos com Deus? Primeira coisa, setoriza. O que faz parte da minha existência? O que eu tenho? Eu tenho família? Cara, você casou, você tem mulher. Você teve filhos? Agora você tem mulher e filho. Mulher é a mesma coisa, casou, não é mais só você. Não existe mais individualidade no casamento. Agora são dois. Você quis constituir família, então você sabe que agora você tem que ter tempo para a sua família. E quando eu não dedico isso para a minha família ela vai se desgastando. Relacionamentos desgastados é o caos. Por quê? Porque nós não sabemos gerenciar a nossa vida. O que faz parte? Tem que trabalhar? Sim, eu tenho que trabalhar. Porque é do trabalho que vem o sustento para casa. Mas administra o seu trabalho. Amém? A Bíblia, de começo a fim, ela nos ensina o quê? A ter uma vida simples. Porque quanto mais a gente corre atrás das coisas, quanto mais você quer ter, mais você vai ter que trabalhar para ter. Mais tempo você vai ter que trabalhar. E quanto mais você tiver dedicar isso, você vai deixar ou a sua família, ou o seu relacionamento com Deus, ou os trabalhos da sua igreja, né? Você vai deixar, você vai ficar em dívida com isso aqui, com as demais coisas. Então, com Deus, aprendendo com Ele, começa a setorizar a tua casa, a tua vida. Uma vez que você setorizou como Deus, agora você começa a organizar. Eu aprendi isso, fazendo isso na minha casa. Por um período, né? Quando nós começamos a igreja, eu trabalhava na igreja. Zé lembra, né? Eu vivia na igreja, porque era eu e o Altair. A gente estava formando ainda os obreiros e tal. Então tudo era nós fazer. Ia dar escola, ia dar discipulado lá no Itaim, lá não sei onde o Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu mais para frente um pouquinho. E aí voltava 1h da manhã, 1h30 da manhã, com meus 2 pioinhos pequenininhos, eu tinha os 2 pequenos, e ia quase a semana inteira. Final de semana trabalhava, porque era só nós. Eu fazia tudo na igreja. Era louvor, era escola dominical, pregava, depois subia lá e ficava com as crianças, descia com as crianças, levava na cantina. Vixe, minha vida é isso. E a casa? E a minha casa? Minha casa ficou o planetinha Terra no meio da escuridão. Não é verdade? Catava a roupa do varal, né, irmã? Tá com pressa nessa, catando. Depois vai lá, joga em cima do sofá, põe em cima da cadeira e esquece lá, porque não dá tempo, né? Dá tempo, eu corre da vida. E tá assim, o negócio tá complicado. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu preciso de organização na minha vida. Eu não sei funcionar. Se as coisas estiverem muito bagunçadas, eu não sei funcionar. Me dá um tilt. E eu estava assim, aquilo estava me incomodando muito. E aí o que eu fiz, né? Fui estudar sobre organização. Eu tenho que aprender esse negócio aqui, como é que eu vou dar um jeito? E fui estudar, fui aprender, né? Nos vídeos, livros, um monte de coisa. Comecei a estudar e comecei a aplicar. E aí eu fiz isso que eu estou falando para vocês agora. Comecei a setorizar a minha casa. Setorizar. Pegava as coisas que não prestavam, que não usava, dava fim nelas, ou doava para outras pessoas, e comecei a setorizar. Nossa, isso foi um bálsamo na minha vida, porque eu consegui me encontrar. Então, eu comecei a aplicar essas regras na minha vida. Então, eu tirava a roupa do varal, já não embolava mais, como eu faço até hoje. Eu tiro do varal e já dobro ali mesmo. Tiro peça por peça, dobro. Já dobro. Quando eu levo para dentro, já está tudo dobrado. Nem que eu não guarde de imediato, mas já está tudo dobradinho. Certo? Porque facilita a vida da gente. Isso Deus nos ensina aqui.
Amém? Setoriza, separa as coisas, começa a organizar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar, trabalho, trabalho, mas família, família, filhos, tenha tempo com eles. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Daqui só para a gente só entrar agora na família, isso aqui só vai para a gente ter uma visão básica, né, de como Deus age. E toda a Bíblia você vai ver Deus agindo da mesma forma, porque é da natureza, da essência dele. Amém? Organização. E tem outras coisas também que depois, né, em outra ocasião a gente fala. Mas vamos entrar aqui. Então vamos ver aqui, ó. Setorizar e organizar. Aqui, vamos voltar um pouquinho mais para cima. Podemos notar que ao final de cada obra realizada, Deus se alegrava. Qual é a mulher que depois que limpa a casa, depois daquela bagunça toda, né, irmã? Você limpou, aí você olhou, está tudo limpinho, cheirosinho. O que você faz? Você se alegra. Quando a gente tem uma atividade nossa, algo nosso realizado, isso traz para nós um senso, né, de alegria, de satisfação por algo realizado. E Deus também, né? E depois disso, o que é? Deus descansou. E a exemplo dele também nós temos que descansar. Amém? Descanso. Tenha tempo para descansar. Então vamos lá. Deus se alegrava, né? E ele via que era muito bom. Setorizar e organizar leva tempo e trabalho. Deus levou quantos dias para fazer isso aqui? 6. A Bíblia diz 7, né? No 7 ele concretizou tudo, terminou tudo. E depois ele descansou. Certo? Então, leva-se tempo. Não queira fazer as coisas tudo de uma vez só. É aquele dia que baixa o espírito de faxineira, né? E aí a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? Aí quando chega no final do dia, aí tem aquelas pessoas que se vangloriam, eu faço um monte de coisa de uma vez só. Não faz, cara, não faz. Para você fazer uma coisa, tem que parar a outra, não tem jeito. E aí quer fazer tudo de uma vez só, um monte de coisa vai ficar para trás. Ou então você vai se ralar, você vai se matar. Chega de noite e você está só o pó. Não é verdade? Para quê? Porque nós não sabemos nos organizar e gerenciar a nossa vida. Aprenda com o seu pai. Aprenda com Deus. Não queira fazer tudo de uma vez só. Cada dia. A Bíblia, Jesus fala isso, né? Basta cada dia o seu. Basta cada dia o seu. Não. Assim também basta cada dia os seus feitos, né? Vamos lá. Bruno, vira a cara lá para o outro lado. Então nós vimos aqui que há um tempo, há um trabalhar, né? Para que a gente comece a colocar a nossa vida em ordem. Vou pular aqui, vamos lá para família. A organização na família, que nós estávamos conversando ontem, né, Zé? Por que muitas famílias hoje estão quebradas? Por que muitos lares hoje cristãos estão quebrados? Porque muitos casamentos se quebram, se separam. Por causa disso aqui que nós vamos falar. Porque não sabem se colocar debaixo do princípio dessa ordem de Deus. Então nós vamos ver aqui os princípios de Deus para a família. Agora eu queria a ajuda de vocês para ler. Eu vou distribuir. Vamos lá. Deus não habita no caos, mas dentro de um sistema organizado. Se nós queremos ter as bênçãos de Deus, devemos estar então alinhados com a sua palavra. Existe uma ordem para se ter uma família estruturada e equilibrada. Tia Cida, abre 1 Coríntios 11, verso 3. Vou começar daqui hoje. Zé, ou quer dizer, pastor José Antônio. Em casa é Zé, né, Zé?
Pastor José, vamos ver aqui. 1 Pedro 3,7. Quem quer ler Efésios 5, 28 e 29? Levanta as mãos aí. A irmã lá, a irmãzinha. Efésios, esse é Efésios, né, que eu te falei? Tem um. Zé, você vai ler 1 Pedro, né? 1 Pedro, isso, 3,7. Isso, mas aí segura a onda aí ainda primeiro. Colossenses 3,19. Quem pode ler? Se ninguém falar, eu vou. Quem? Lucas? O Marcão? Qual? Colossenses 3,19. Esse aqui é grande. Bruno, 1 Coríntios, pensou que você ia ficar de fora, né, Ana? Quer dizer, pastor Bruno. Eu gostei aí agora, viu? Ai, gente, não me engana não, que eu sou meio atrapalhada assim mesmo, tá? 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, pastor. Agora vamos pegar as mulheres aqui, né? Efésios 5, 22, 23 e o 33. Quem pode ler esse para mim? Você aqui, a primeira da fila. Qual é o seu nome, linda? Tamires, lê para mim então. Segura a onda aí primeiro, tá? Calma aí, só para eu colocar Efésios. Efésios 5, o verso 22 e o 23 e depois o 33. Efésios 5, 24. Oi? Tá passando aqui? Eu só estou sorteando aqui para ver quem vai ler aqui. Michele. Efésios 5, 24. Beleza? Kathleen. Colossenses 3, 18. Deixa eu ver aqui. O Nicolas. Provérbios 31, o verso do 10 ao 12 e depois o 27 e 28. Tá bom? Tem alguns aqui ainda. E para completar, quem ficou aí? Um monte de gente ficou sem, né? Mateus? Mateus está doidinho para ler? Então não vou deixar ele ficar assim na seca, né? Efésios 6, o verso 2 e o verso 3. Vamos dar a ordem aqui, né? Beleza. Nós vamos ver, conforme eu vou falando aqui, tá bom? Tem coisas que depois só vamos pegar o conceito. Vamos lá a leitura então. Nós vamos ver aqui tudo o que diz respeito à família, certo? Ao homem, à mulher, ao casal, ao relacionamento pai, filho, filho e pai. Eu acho que muitos de vocês conhecem, mas eu espero que não seja só hoje conhecer, mas que nós possamos aplicar esses princípios na nossa vida. Amém? Porque tem uma coisa que a gente tem que ter consciência, é que Deus não tem compromisso com o homem para fazer as coisas do jeito que eu quero. Amém? Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? E se eu estou alinhada, minha vida está alinhada com a palavra de Deus, então as bênçãos de Deus me seguirão naturalmente. E se eu estiver fora da palavra de Deus, o que diz a palavra lá? A mesma que manda as bênçãos quando a gente está lá na palavra, o que vem? As maldições. As coisas más. Né? Por quê? Porque nós estamos fora de sintonia com a palavra de Deus. E não adianta a gente esbravejar, eu concordo, eu não concordo, isso, aquilo, não tem valor nenhum. Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir. Amém? Então nós vamos ver aqui um pouquinho o que Deus estabeleceu para a família. Agora aqui o negócio vai pegar um pouquinho. Vamos lá. Se queremos as bênçãos de Deus, devemos então estar alinhados com a sua palavra. Existe uma ordem para se ter uma família estruturada e equilibrada. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deixa só aqui já começa, né?
O que significa cabeça na palavra? A que se refere quando fala de cabeça? Cabeça é comando, certo? É da cabeça que vem o comando para todo o corpo. Cabeça é comando e autoridade. Então essa daqui vai para os nossos irmãos. Os varões aqui presentes. Quem tem essa responsabilidade na tua casa, o comando e a autoridade está sobre a sua cabeça. Quem vai prestar contas diante de Deus, da sua família, é você. Depois, então, o homem é o cabeça, é a cabeça, né? O cabeça, é a cabeça. É o comando e a autoridade da casa. Depois nós vamos mais para ver outras coisas. Depois do homem é quem? A mulher. Certo? A mulher está debaixo de autoridade e comando do seu marido. Ah, mas eu não aceito isso. Nós estamos vivendo numa era moderna. Estamos numa era moderna. Hoje a nossa geração é outra. Outra coisa que eu quero que vocês guardem. Os princípios são imutáveis. Contexto histórico, contexto cultural muda-se, mas os princípios não mudam. Às vezes a aplicação do princípio, ele se adequa, não se adequa, né? Mas ele vem de uma forma desse novo formato de sociedade que nós temos hoje. Ele se aplica dentro desse formato, mas ele não muda, continua sendo a mesma coisa. Marido, você é o cabeça da sua casa. Mulher, você está debaixo da autoridade dele. E quem não gostou, reclama com quem escreveu a Bíblia. Entendido? E olha só, né? E Deus, a cabeça de Cristo. Você vê? Que interessante, né? Deus, cabeça de Cristo. Mas Cristo também não é Deus? Sim. Mas Cristo se fez homem também. E Deus é o Pai, o Criador, o gerenciador. Tudo vem dele, tudo retorna para ele. E Cristo, Deus, cabeça, o cabeça de Cristo. Ao homem, cabeça do lar, que tem o comando e a autoridade sobre a família. A ordem de Deus para o homem. Vamos lá. 1 Pedro 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Perdão. É porque o óculos aqui está ruim, eu não consigo pegar aqui. Vou tentar aqui, ó. Não consigo. Não dá? Eu leio. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as tuas orações. Olha, que negócio pesado, né? O que Deus está falando aqui? O apóstolo Pedro, né? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque toda a Bíblia é inspirada, certo? Então, se você não concordar, quando você for para o céu, chama Pedro no canto e clama com ele. Mas o que o apóstolo Pedro fala? Isso é fundamento para a igreja. Fundamento apostólico. Igualmente vós, maridos, coabitai com a sua mulher com entendimento. O que é coabitar? Habitar juntamente, porque vocês habitam no mesmo espaço. Tanto que vocês são uma só carne. Nós temos 2 casal de carne aqui, né? Não tem muitos outros aqui. Então a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Pedro ensina, coabite, viva junto com a sua esposa, com entendimento. Entendimento de quê? Aí ele responde aqui, né? Dando honra
mulher. O que é honra? É reconhecimento, reconhecer. Então, dando honra à mulher, reconhecendo que ela é o que diz o texto? O vaso mais frágil. Vamos lá, na sua casa. Você tem lá um vaso de cristal e você tem lá um vaso de ferro. Vamos colocar assim, alumínio, ferro, metal. Você tem um vaso de cristal e um vaso de metal. Qual que é o vaso mais frágil? O de cristal. Como que você vai se relacionar com esse vaso de cristal? Você vai proteger, não é isso? Primeira coisa que você vai fazer, você vai separar ele e você vai colocar num local protegido, para que ele não sofra, né, nenhum dano. Até no manuseio, né, quando você vai limpar o vaso de cristal, é aquele cuidado, porque ele pode se quebrar. O metal não. O metal, se cair no chão, o máximo que vai acontecer é amassar. Não é verdade? O cristal não, ele vai quebrar. E a Bíblia compara a mulher, sua esposa, com um vaso de cristal, um vaso mais frágil. Como que você se relaciona com a sua mulher? Reconhecer que ela é frágil. Não é frágil de fraqueza, porque a mulher é forte na sua personalidade, né? Eu acho que a mulher ela é ainda mais forte ainda. Ela é o equilíbrio, ela traz esse equilíbrio. Mas ela é, diante no relacionamento, ela é um vaso mais frágil. Como que você lida com ela? Você trata ela que nem você trata o seu parceiro, o seu amigo lá do seu trabalho? Pensei. Vocês estão com a agendinha de vocês? Conforme eu vou falando aqui, aonde você se achar, ou onde Deus te achar, escreva. Escreva aí. Aonde você se achar, escreva. Como você tem tratado a sua esposa? Você tem dado honra à sua mulher? Reconhecido que a estrutura dela não é a mesma que a sua? Reconhecido que o cabeça do lar é você e não ela? Que as responsabilidades da família não estão sobre o ombro dela, estão sobre o seu ombro. Anota aí. Não vou falar muito, que só por si que já fala, né? E olha aqui que o negócio aqui fica mais pesado. Ele diz assim: para que não sejam impedidas as suas orações. Então, não adianta ficar na igreja 24 horas por dia. Você pode jejuar, você pode orar, você pode falar em língua, você pode correr nos corredores da igreja, você pode fazer um monte de coisa. Mas se você estiver fora desse princípio aqui, ó, do seu relacionamento com a sua esposa, no seu trato com a sua esposa, o apóstolo Pedro fala que as suas orações são impedidas. Vamos lá. Daqui a pouco o Bruno levanta a plaquinha para mim. Próximo, Efésios 5, 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Pode ler, alguém vai ler o Colossenses, porque é praticamente isso. 3:9, 3:19. Colossenses 3:19. Quem ficou de ler? Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela.
Não vos irriteis contra ela, né? Olha, que beleza para nós, né? Então aqui, ó, o conceito que nos está passando aqui sobre esse texto é que o marido, ele deve amar a sua esposa, tá bem? Diz aqui, né, o texto. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Você cuida de você mesmo? Vocês não são casados ainda não, né? Eu vou falar para os casados aqui. Você cuida de você mesmo, meu irmão? Você se alimenta? Se alimenta? Acho que ela cuida de mim. Mas o homem, ele come, ele toma banho, não é verdade? Ele cuida da saúde, pelo menos deveria. Ou se sente dor, né? Corre tomar remédio, porque não quer ficar sentindo dor. É? Vai no médico, o negócio aperta. Não é verdade? Então ele cuida de si mesmo. Tem uns que não mais ainda, mas é academia, fica saradão, né? Barriga de tanquinho. Ele cuida de si. Pois é, a Bíblia fala que você tem que cuidar da sua mulher como você cuida de você. Cuidar da sua esposa como você cuida do seu próprio corpo. Sustentar, e não é só trazer arroz e feijão para casa, não. Né? Sustentar em todo sentido, emocional, né? Psicológico. Vai se achando aí. Mas tá com o bloquinho aí, Bruno? Vai se achando. E aí diz ainda, né? Amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Pois é. Não vos irriteis contra ela. Ó, segura a onda aí. Hã? O negócio está escrito, mano. Vai, entra no seu quarto. Eu falo muito isso aqui, né? Eu falo com o Eric também. Quando o negócio está feio e você não sabe, né? Tá sendo ali coagido dentro da situação, faz que nem Jesus. Abaixa. Vai escrever na areia. Tá no cardenal. Vai lá escrever na areia. Pensar, refletir, abaixa o ânimo, né? Abaixa. Aquieta minha alma. Aí depois, né? E se for o caso, mano, dá uma saidinha. Não é verdade? Porque não é fácil também, não. Tem mulher que eu vou te falar, mano. Eita Deus. É só Deus na causa, meu irmão. Tem mulher que é terrível. Vai chegar a hora das merdas aí. Mas se a gente vai sair, pastor, amanhã não deixa também? Hã? Se a gente vai sair amanhã também. Ó, nós vamos ler outro negócio aqui, ó. Então, veja aí, não vos irriteis contra ela. O negócio tá louco? Barato tá louco, a situação tá terrível, né? Baixa, vai escrever na areia, na saidinha, aquieta, né? Depois volta, quando as emoções estiverem, né, mais controladas, aí volta, certo? Vai conversar. Não conversa, não toma nenhuma atitude com as emoções alteradas, tá? Senão o negócio complica. Certo, agora 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, agora é para os dois, né? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Sabe o que o texto está falando aqui? Relacionamento sexual. O texto fala que um não pode defraudar o outro. Amém? Se for separar,
né? No caso que seja para se santificar, jejuar, buscar a Deus, mas num curto prazo também. Um período curto e logo vos ajunteis de novo, para que Satanás não encontre brecha, legalidade para agir. Então essa coisa da mulher, somente mulher, né? Que mais defrauda é a mulher. E tem aquela velha história, eu não quero entrar muito, porque tem gente que diz assim, meio pé no chão, né? Mas o seu corpo não te pertence. Certo? O corpo do marido, o seu corpo não pertence para você. Então você quer dar uma saidinha, meu irmão, com consentimento também, né? Conversa, entendeu? Para isso tem que ter o quê? Diálogo, né? Tem que ter conversa, diálogo. Um erro que a gente comete muito no nosso casamento, no nosso relacionamento, é achar que o outro tem a obrigação de saber tudo o que eu quero. Não é verdade, Zé? O marido tem que adivinhar o que a mulher está pensando, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que agrada, o que desagrada, e o oposto também. E isso não é uma realidade. Certo? Então, conversa, né? Ninguém está assim, escravo dentro daquela situação, mas o diálogo, porque o teu corpo não te pertence. O corpo do marido pertence para tua mão. Se você quer deixar barbão e a tua mulher não gosta, não estou falando de você não, tá, meu irmão? Se eu tirar que dá ruim. Aí dá briga, né? Então, isso é consentimento mútuo, tá vendo? É legal quando os dois participam da mesma coisa, da mesma, né? Legal. Agora tem aquela coisa, mas a cara, a barba está na minha cara e eu gosto, então eu vou usar. Se fosse para você, às vezes eu brincava assim contra ele, deixa aquele bom, eu falava para ele, nossa, Altair, tira essa barba, pelo amor de Deus. Aí ele falava assim, mas a barba está no meu rosto, né? Por isso que Deus não colocou barba em você. Mas brincando, a gente brincava muito, né? Por isso que Deus não colocou barba em você. Mas aí entra esse texto aqui que a gente pode usar, tá, irmãs? Cadê vocês aqui, irmãs? Né? Que a gente pode usar. O teu corpo me pertence. E o corpo, né, do marido pertence à esposa. E o teu, esposa, pertence para o teu marido. Então não é aquela moda, eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu vou onde eu quero. Não existe mais isso no relacionamento, no casamento. Vamos lá. Qual que é o outro? Efésios 5, 24 e logo depois Colossenses 3, 18. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Colossenses 3, 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Amém? A mulher esteja sujeita, submissa. Hoje em dia, falar esse negócio aqui é um terror, né? A mulher logo se levanta. Eu me submeter ao meu marido. Entenda, se você não entende o conceito da submissão, você vai se estrilar mesmo. Entendeu? Porque como que a Bíblia fala que nós temos que estar sujeito ao nosso marido? Como a igreja está sujeita a Cristo. Como que a igreja está sujeita a Cristo? Em amor, né, Zé Antônio? A igreja está submissa a Cristo em amor. Ela serve, ela faz por amor, por prazer de servi-lo, de estar com Ele. Esse é o nível de submissão que a Bíblia fala que nós temos que ter. Como o Zé Antônio falou ontem, né? A Bíblia não fala que você tem que ser submissa ao teu marido se ele for um cara legal, se ele... Não! Isso pertence à mulher. Você tem que ser submissa ao teu marido, independente de quem ele seja. Amém? Porque essa é a posição que Deus colocou. Seja submissa ao teu marido, reconhecendo que ele é a cabeça do lar, a autoridade do lar. Não é que você não vai ter voz dentro da sua casa.
Seja submissa com entendimento. Porque na questão do marido é a mesma coisa. Como que o marido tem que amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, se sacrificando por ela. Assim tem que ser o amor do homem para com a esposa. Sacrifício, sacrificial. Às vezes é aquilo que você não quer fazer, você não, né? Mas por amor, você faz. E também para cumprir o princípio. Certo? Próximo, qual que é o próximo aí? Provérbios 31, vai lá. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubis. Bete, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Guia, ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Tudo? Sade, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Olha lá, para as mulheres. A mulher, ela tem a confiança do seu marido e ela lhe faz bem todos os dias. Fazer bem ao marido todos os dias. Reconhecimento, honra, né? Reconhecendo a autoridade do seu marido. Ela lhe faz bem. Ela não faz mal, ela não envergonha o seu marido diante das outras pessoas. Conheço muitas mulheres assim. Quando está no meio dos outros, mano, é um terror. Ela descasca o abacaxi do marido. Ah, meu marido ele é um banana. Meu marido não sabe nem pregar um prego na parede. Meu marido não sabe fazer nada direito. E detona o marido. A mulher sábia, virtuosa, ela faz bem ao seu marido. Ela o elogia na frente dos outros, ela o reconhece diante dos outros. E tem mais aqui para a mulher, né? Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Olha pelo governo da sua casa, ela mantém a sua casa em ordem. Já viu aquelas casas que você entra assim, que parece que teve uma mistura de catástrofes naturais, né? Parece que teve um terremoto com um tsunami logo em seguida e um tornado, né? Porque você entra na casa assim, você não consegue nem andar. É as roupas caindo de dentro do guarda-roupa, jogada para o chão, jogada para a cama. É lixo para todo lado. A pia, então, está dessa altura de panela, de louça suja. As roupas estão embolando no meio da lavanderia ali, apodrecendo. A mulher mantém o governo da sua casa, a ordem da sua casa. Não come o pão da preguiça. Vamos continuar. Não vou falar muito das mulheres não, porque a gente tem que defender o nosso aqui também. Tava legal. Tava bom, irmão. Hã? Tá bem. Ah, tá. Eu tenho que defender a classe aqui, né? Pastora, mas o pastor Jean Antônio é o próximo, viu? Hã? O pastor Jean Antônio é o próximo. Mas o que ele falou? Eu sou o Ele é o próximo. próximo. Ixi, Tamo junto. eu vou sentar lá fora. Vamos lá então. Os pais não devem provocar a ira dos seus filhos e devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Aí é os dois, os pais, né? Efésios 6:4. Nós já vamos encerrar aqui. Efésios 6:4. Quem é, Mateus? Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Certo? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Isso é uma coisa difícil, né, Zé Antônio? Mas é princípio.
Não provoque a ira. Olha, para você não provocar a ira, para você ensinar o teu filho, primeira coisa, você tem que reconhecer que ele é um ser humano dotado de capacidade, de decisão, de poder de escolha. Ele não é um objeto seu, certo? O filho não é teu. Deus colocou ele na tua mão para você ensinar, criar, mostrar o caminho certo, certo? Mas ele não te pertence. Ele não é tua posse. Ele é um ser humano como você, que se irrita também. Se irrita. Tem dia que ele não está legal. Ele quer ficar no canto dele. Respeite os seus filhos como um ser humano como você. Não é posse. É meu filho. Para começar, ele não é teu. Ele é do Senhor. Você é só um mordomo de Deus. Está escutando aí, né, Lidiane? Estou brincando, Lidiane. Deixa teu filho ter experiências. Deixa que ele conquiste as coisas. Às vezes, para se ter experiência, ele vai cair. Ele vai ralar a perna, ele vai se machucar, ele vai se decepcionar, mas ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai se tornar um ser humano melhor. A nossa função é ensinar o caminho de Deus para ele. E se ele também não é, nós pegar ele no colo e carregar na marra. Nós somos instrutores, direcionamos. Mas como um ser humano, dotado de capacidade, de potencial de escolha, como nós, ele que vai escolher andar no caminho. Tá certo, Zé Antônio? Amém? Então, os filhos, né? E todo mundo sabe também, né? Os filhos devem honrar. O que é honrar? Reconhecer, né? Os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Não precisa nem ler isso, não, porque isso aqui já é muito conhecido. Efésios 2:3. Isso é mandamento do Senhor, é inegociável. Certo? Os filhos reconhecem os seus pais, a autoridade dos seus pais, e obedecem. E isso acrescenta a eles anos de vida sobre essa terra. Vamos ver aqui para nós encerrar. Então, os pais devem tratá-los com respeito, sendo firmes, mas bondosos com eles. O exemplo é essencial, a disciplina é importante, a oração é fundamental. Amém? Os filhos não nos pertencem. E outra coisa, os filhos aprendem pelo exemplo. E não por aquilo que você fala. Não por aquilo que você despeja nele com as suas palavras, se você não é o exemplo. Quantas pessoas, né, muitos garotos você vê, ele agindo de determinada forma, mas porque, não, meu pai é assim, eu sou que nem meu pai, meu netinho fala isso, eu sou que nem o meu pai. O Tony está lá numa coisa do Corinthians que eu vou te contar, né? Ele me deixa até surda quando o Corinthians faz um gol. Quem é assim? O Eric. Eu sou que nem o meu pai. Então, é o que Paulo diz para Timóteo: em tudo te dá por exemplo. Em tudo te dá por exemplo. Os pais, seja exemplo para seus filhos. Não adianta você pregar muito uma coisa se a sua atitude, a sua vida é totalmente o oposto daquilo que você está falando. Ah, meu filho não pode falar besteira, mas o que você fala dentro da sua casa? Quais são as palavras que saem da sua boca?
Tua filha olha para você e aprende pelo teu exemplo. Como que você trata o seu marido? Como você cuida das coisas? Como você cuida da tua casa? Isso são princípios. Você escreveu aí seu papelzinho? Onde Deus te achou aí? Onde você se viu, né? Onde você se achou? Então eu gostaria de chamar vocês aqui na frente. Você que se encontrou aí, vem aqui na frente. Só tem vergonha não que ninguém vai ler teu papel não, tá? Nós vamos fazer uma oração agora para buscar de Deus sabedoria, para a gente aprender como lidar com a nossa família, tendo Deus como nosso referencial, nosso exemplo. Coloque-se de pé.